Fala galera, Azeitunes na área. Bem, muita gente deve querer saber como seria um mundo se não existisse água nele. O nosso abastecimento global de água está ficando mais problemático a cada dia. Mesmo nas nações desenvolvidas, em que uma fonte de água abundante algumas vezes não é valorizada, o valor da água está aumentando entre as pessoas e seus governos. Como não podemos fabricar água, o que aconteceria exatamente se ela acabasse? É irônico que em um planeta formado por 70% de água, as pessoas não tenham uma quantidade suficiente de água limpa e potável para beber. Porém, a água potável na Terra constitui apenas 3% da fonte. E menos de 1% está completamente disponível. O restante está em forma de gelo, como em icebergs, geleiras e capas de neve. Isso significa que todos os rios, riachos, lagos, aquíferos e lençóis freáticos, que devem sustentar 6 bilhões de pessoas na Terra, formam menos de 1% da quantidade total de água do planeta. Isso é importante porque o nosso planeta está passando pelo que as Nações Unidas chamam de crise da água. Para algumas pessoas, o problema não é a falta de água, mas a falta de água limpa. Milhões de pessoas morrem a cada ano depois de beber água de fontes impróprias e desenvolver doenças que poderiam ser evitadas. Em outras regiões, a água é simplesmente escassa. A falta de água pode afetar você, não importa o lugar em que vive. A água é sem dúvida o recurso natural mais essencial para a humanidade. Ela sustenta todas as outras atividades e é a base da economia, sociedade e vida humana. A crise atual resulta de uma combinação de fatores, mas um deles é superior aos outros: o aumento da população global. À medida que a população cresce, a demanda por água também aumenta. As pessoas precisam se alimentar, e a agricultura precisa de água para cultivar plantações e criar animais. Isso exige muito da água disponível naturalmente. Para garantir uma fonte de água para a população, um governo pode construir uma represa, mas elas também têm suas desvantagens. Em razão de sua superfície extensa, muita água é perdida por evaporação. As represas também contribuem para a formação involuntária de sais naturais encontrados na água potável. Esses sais se formam com o tempo, e as terras férteis irrigadas por uma represa podem ser envenenadas por concentrações de sal, o que resulta em perda de alimento, não apenas das plantações, mas também das vacas, porcos e galinhas que ingerem grãos envenenados. Em vez de encontrar outros lugares para cultivar as plantações, os fazendeiros que têm seus campos arruinados podem se mudar para as cidades à procura de trabalho. Um aumento repentino da população urbana sobrecarrega a infraestrutura pública, como os esgotos. Os moradores mais pobres, em geral, acham que não têm outra escolha a não ser usar a água diretamente da fonte. Sem higienização, a poluição também aumentaria por causa do crescimento da indústria, que aumenta com o influxo repentino de mão de obra barata. Se isso acontece, não demora muito tempo até que a fonte de água pública se torne imprópria. A fonte de água poluída mataria a vida marinha, reduzindo ainda mais o fornecimento de comida disponível. E doenças transmitidas pela água, como a diarreia, se espalhariam. Isso acontecerá? Talvez não. Mas as pessoas podem recorrer à violência numa tentativa de evitar uma situação assustadora como essa.